Hebreus, capítulo 3, versículo 17, diz assim: seja obediente aos vossos líderes espirituais, submissos à autoridade do exército, pois eles eram por vós, por quem deve prestar conta de seus atos, para que o pisem com alegria e não murmurando, porquanto, desta maneira, tal ministério não seria perigoso para vós. E aqui eu quero pedir perdão aos pastores, pois deixamos passar essa data em que se comemora o dia do pastor. E dizer que, se porventura isso causou tristeza no coração de vocês, eu quero que, a partir deste momento, vocês pensem que nós o amamos, apesar da data. E que, neste momento, gostaria de expressar o amor dessa igreja por vocês, por cada um de vocês, e dizer que somos gratos a Deus de fato, porque fazemos parte de uma família que prega a palavra de Deus. Obrigado por podermos olhar para vocês e ver pessoas que se importam com as suas próprias famílias, mas também com cada um de nós, e sabemos que podemos contar com a oração de vocês, e que podemos contar com vocês a cada dia que nós buscamos com a palavra de conforto, com o aconselhamento. Muito obrigado por tudo isso. E dizer a vocês que vocês também podem contar conosco, contar com a igreja, que estamos aqui junto com vocês. E que nos momentos de aflições, nos momentos de dificuldade, por favor, não deixe de nos procurar, assim como nós precisamos buscar a nossa liderança para compartilhar os momentos de dificuldade. Sabemos que vocês também têm as suas dificuldades, são seres humanos como nós. E nós, quando nos colocamos à disposição de vocês, eu posso dizer isso como igreja, com certeza. Perdoe-nos pela falha, e ainda bem que nós nos esquecemos por um momento, mas Deus não se esqueceu de vocês. E tocou os nossos corações para que nesse momento possamos demonstrar o amor da igreja por vocês. Deus os abençoe. Conte conosco, porque é muito bom saber que podemos contar com vocês. Beijo no coração. Amém. Bom dia, família Pedra Viva. Amém. Bom dia. Graça e paz. Amém. Eu gostaria de chamar todos os pastores aqui na frente, O Marcos tá por gentileza. A Andréia não tá. Ah, o Marcos tá aí. Ele não tá lá. Eita. Como o Nilton compartilhou, no domingo passado foi o dia do pastor. Infelizmente nós passamos batido, mas como ele disse, o Senhor não passou batido. Amém. Para nós, não sei eu acredito para todos vocês, é um privilégio poder servir a Deus com cada um desses homens e mulheres que têm um zelo pela palavra, que têm um zelo pelas coisas do reino, e que alegria podemos celebrar, porque tem um dia específico, mas todo dia é o dia do pastor. Porque ser pastor, vocês estão ligados que não é fácil. Não é fácil. Mas eles se colocam à disposição do reino, zelosos pelas coisas do Senhor. Às vezes você acha que os pastores são super-heróis. Eles não são super-heróis. Eles são seres humanos também. Eles sentem dor, eles sentem tristeza, alegria. E nós, como igreja, o que nós temos que fazer com os nossos pastores? Cuidar bem, os apoiar e estar junto. Fortalecer em oração. Eles pagam um preço no campo de guerra espiritual pelas suas vidas. E nós fazemos o quê? Temos que orar também por eles. Então eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. E estender a mão, porque nós vamos orar por eles, os abençoando. Porque eles colocaram a mão no arado e eles não olharam mais para trás. Eles estão olhando para frente.
e fazendo aquilo que o Senhor direcionou eles fazerem. Então, eu não sei quais são as palavras que você tem dentro de você, mas que você possa orar por eles e possa interceder, não só hoje, mas todos os dias, quando você for orar, lembre de cada um deles, cada um desses rostos, fique exposto na sua mente e na sua vida. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos. Senhor Deus, que o Senhor continue os fortalecendo, o Senhor continue os direcionando, capacitando, livrando eles de todo o mal, Senhor. Que toda tristeza, toda angústia, toda dor caia por terra neste momento, Pai. Que no lugar venha a paz do Senhor, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Continua, Senhor, colocando no coração deles, ó Pai, esse zelo pela Tua palavra, esse zelo pelas coisas do Senhor, Pai. Ajuda eles em tempo e fora de tempo, ó Pai. E nós, como igreja, que possamos estar juntos, ó Pai, apoiando, orando, intercedendo, também chorando junto com eles e também celebrando as grandes coisas que o Senhor tem feito, Senhor. Continua os abençoando, abençoa os nossos pastores, Senhor, que tem se colocado na brecha pela Tua igreja, Senhor. Continua fazendo deles, ó Pai, instrumentos e vasos vivos nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, e que todas as sortes de bênção estejam sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre o celeiro, sobre a família deles e sobre a nossa família Pedra Viva, Pai. Nós te agradecemos e te glorificamos pela vida dos nossos pastores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Cada um vai ganhar a lembrancinha aí. Estamos desfalcados aí, tanto da pastora Gilca quanto da Andréia também. A pastora Gilca está com a irmã Áurea lá no hospital. A Andréia está com a mãe dela lá em Jaú. Nós vamos, nesse momento, orar também, como foi dito pelo Batata. Os pastores, as famílias pastorais têm família, têm lutas, têm dificuldades, sofrem perdas também. E nesse momento a gente quer orar, porque a gente sabe que esse tempo aí de tratamento médico, hospital, nem sempre é muito fácil. Mas agradecemos a Deus, porque o pastor Fábio e a pastora Gil que estão aqui nesse tempo, né? Então, se aconteceu da agora, da irmã Aura está tendo alguma questão de saúde, eles estão aqui mais próximos também para cuidar. E eu sei que Deus vai sustentar a irmã Áurea, assim como a mãe da Andréia também. Eu sei que o Senhor vai colocar as mãos e vai estender a misericórdia. Pai, nós oramos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor, tanto pela mãe da Andréia nesse meu momento, Pai, que o o Senhor Senhor sabe possa como a tua visitar, filha Sim, tem Deus. passado esses tempos de É verdade, saúde. ó Pai. Oramos pela irmã Áurea também, Sim, para meu que Deus. o Senhor abençoe os médicos, Sim, meu Deus. para que eles possam encontrar o tratamento Sim, correto para Pai. ela. Em nome de Jesus. Confiamos em Ti, sabemos Sim, que o Senhor pode É fazer verdade, ó infinitamente Pai. mais do que É pedimos ou verdade, pensamos. Deus. Nós cremos, ó Pai. Sabemos que o Senhor é misericordioso, Sim, meu sabemos Deus. que o Senhor, com as Tuas mãos saradoras, Sim, pode Pai. resolver qualquer situação É médica. verdade, ó Deus. Por isso nós confiamos em Ti. Sim, Pai. Oramos pela vida delas. Em nome de Jesus. Oramos, Senhor Deus, crendo, Pai, pelas demais famílias também Sim, que papai. têm passado por tratamentos médicos, por Sim, situações de saúde. Sabemos que É o Senhor verdade, ó pode ir Pai. além. Sabemos que o Senhor Sim, pode Pai. estender as mãos e fazer tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer Sim, fazer Pai. nesses corações, nessas Em vidas. nome de Jesus, Cremos no ó Teu Pai. agir e na Tua Nós cremos no misericórdia. Teu agir, Pai. Confiamos no Senhor Sim, e Pai. dizemos, Pai, que sabemos que Sim, o Senhor Pai. há de trazer a resposta de paz Sim, Pai. para toda e qualquer Em situação que nome estamos de Jesus, clamando. ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Podem voltar. Obrigado. Os irmãos não sabem, no saquinho meu ali, parece que tem um pedido especial, tem um pedaço de carne. Está dentro ali.
Não vai ser sabonete, é uma carne, viu, irmã Elisa? Glória a Deus. Nós agradecemos a Deus. Ontem teve aí uma ação de pizza, né? Foi feita, os casais aí, alguns comeram aqui, outros levaram para casa. Eu não sei se sobrou. Então tá bom, ó, sobrou pizza congelada, tá? Foi feita ontem e está congelada. Ela está muito boa. Tem 20 de calabresa e 5 de mussarela. Ao contrário? Tá, tem 25. Depois do culto, se você puder, adquira lá, leva para casa para comer hoje à noite. Tá muito gostosa a pizza. Um amigo meu lá do jiu-jitsu veio comprar também, mandou mensagem agradecendo porque estava muito boa. E esse valor aí ajuda nos projetos aqui que estão sendo feitos da igreja, das ações que estão sendo feitas, então você pode nos ajudar dessa forma. Tá bom, final do culto a Lucilene vai estar lá na cozinha, podem procurá-la. Outro reforço importante que eu quero fazer é com relação à próxima semana. Eu gostaria de pedir que tem até amanhã para se inscrever. Quem não se inscreveu ainda no encontro de atualização teológica que vai acontecer aqui na nossa igreja, de sexta noite a domingo de manhã, por favor, faça a sua inscrição, para que a gente possa ter os números, a convenção possa me passar os números de inscritos certinho. Vem pastores, líderes de outras igrejas aqui, tanto de São Paulo, Sorocaba, aqui da região de Campinas. É muito importante a nossa igreja participar. Ah, pastor, eu não queria participar do evento em si, mas eu posso ajudar? Posso ajudar em alguma coisa na cozinha, na organização? Pode e deve. Se você quer nos ajudar, você não precisa ajudar os 3 dias. Pastor, eu posso ajudar no sábado. Eu posso ajudar só no domingo cedo. Eu posso ajudar na sexta. Fala com a gente, porque tem um monte de atividades para você nos ajudar. E eu vou agradecer demais se você puder fazer isso conosco nesse tempo. Para a gente ter um povo bem abençoado da nossa igreja aqui participando. E também receber muito bem as igrejas, os nossos pastores das outras igrejas também. Inclusive no próximo domingo eu ainda não sei quem vai ser o pregador, porque normalmente a organização do evento que organiza quem prega no culto, do sábado, do domingo, vai ter culto à noite no sábado para a igreja inteira. Então eu peço que os irmãos façam um esforço, participem com bastante intensidade no próximo final de semana. Vamos fazer bonito, né? Para poder participar dessa atividade aí, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Acontece uma vez a cada 2 ou 3 anos, quem sabe? Então, faça a sua parte, venha participar conosco. Esses eram os avisos. Eu quero agora fazer a leitura do texto que nós vamos compartilhar nessa manhã. Eu confesso que essa experiência nessa semana foi muito interessante. Eu estava fazendo a leitura do texto bíblico e já aconteceu algumas vezes, não é a primeira vez que acontece, mas a estrutura da mensagem, em questão de segundos, ela veio totalmente na minha cabeça como eu deveria pensar essa mensagem desse domingo. Foi uma experiência muito interessante. Claro que depois você gasta tempo para organizar o resto. Mas, meus irmãos, para quem prepara a mensagem, quem compartilha sermão, sabe que o maior desafio é você estruturar a mensagem. É você ter o tema da mensagem e os tópicos. Porque o resto, depois com o tempo, com um comentário bíblico, alguma coisa, você consegue dar uma recheada. E foi instantâneo. Não foi um Nicime hoje, mas foi instantâneo. A maneira como esses tópicos vieram ao meu coração, e eu entendo por quê. Porque eu entendo que Deus está querendo fazer com a nossa igreja, nos movimentar dessa forma com relação à palavra do Senhor. E o texto da manhã dessa reflexão está lá em Mateus capítulo 28. E quem sabe eu farei perguntas aqui no meio e farei irmãos comprarem pizza para outros. Quem sabe, não? Brincadeira. Mateus 28, 19 ao 20. Texto bem conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: Ide por todo o mundo, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou ler também numa outra versão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Pai, nessa manhã, assim como de uma forma muito clara o Senhor colocou no meu coração essa mensagem, eu peço que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, revele ao coração da Tua igreja o que está no Teu coração com relação a essa mensagem. Eu sei que o Senhor está querendo fazer muitas coisas nesse tempo com o Teu povo, e eu peço que o Senhor nos traga essa clareza de pensamento para transmitir a Tua mensagem, que o Senhor nos use apenas como um instrumento nas Tuas mãos, porque a palavra é Tua, a mensagem é Tua, tudo é Teu, a igreja é do Senhor, e eu peço que o Senhor fale poderosamente conosco, em nome de Jesus. Amém. Tema da mensagem desta manhã: continue indo. E aqui, esse tema, ele está ligado no próprio texto da própria ordem de Jesus, quando ele disse, portanto, vão, ou quando ele disse, ide, porque esse verbo é como se nós pudéssemos traduzir de uma forma bem tranquila, dizendo, enquanto vocês estiverem indo, enquanto vocês forem pelo caminho. Ou seja, ele não denota uma ação isolada, se trata de uma ordem constante, que dura até o estado eterno de cada um de nós. Ou seja, o ide de Jesus não diz respeito apenas a um dia em que eu possa, e você também, compartilhar o Evangelho para alguém. O ide de Jesus está relacionado à nossa postura, conduta de fé, em compartilharmos durante a nossa trajetória de vida cristã, a nossa experiência com Deus. E dito isso, é importante salientar que o Evangelho de Mateus, ele vai terminar com essa nota majestosa, com uma das palavras mais replicadas da história da igreja, quem sabe uma das expressões mais repetidas que pastores e líderes falam durante a sua trajetória de fé. O texto da Grande Comissão, quem sabe é um dos textos mais citados e mais ouvidos pelas pessoas que frequentam igrejas no decorrer da sua história. Esse texto não só fala de uma missão da igreja, mas fala de quem comissionou a igreja e não trata apenas a pessoa de Jesus como alguém, como um grande sábio, como alguém iluminado, mas está falando aqui do rei messiânico. E quando ele diz no versículo 18, quando ele se aproxima dos discípulos e lhes diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, aqui Jesus declara o seu reinado, a sua soberania, todo o poder e autoridade que estão no nome de Jesus. Agora, Jesus comissiona a sua igreja nessa autoridade, para que a sua igreja continue indo pregar o Evangelho a toda criatura. Para que a gente possa compreender mais o peso, a importância desse ide, nós precisamos olhar para o testemunho de João. E aqui hoje eu quero fazer um paralelo, como eu faço em algumas mensagens. E a ideia
é trabalhar o que Jesus falou no texto da Grande Comissão e nas primeiras palavras da primeira carta do apóstolo João, ali no finzinho da Bíblia. Alguém vai dizer, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Nós vamos perceber na reflexão que dá para pensar bastante coisa com relação àquilo que o apóstolo João nos escreveu. E o que João descreve? Ele fala de uma manifestação extraordinária. E aí, para isso, nós vamos ler. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 1. E é interessante que, nesse texto de João, o texto que é mais conhecido, do capítulo 1, é o versículo 9, que é muito citado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o que eu quero ler com vocês está um pouquinho antes. Está em 1 João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. E nós vamos estruturar a nossa mensagem no texto de Mateus 28, em sequência com as palavras de João na sua primeira carta. E nós vamos fazer essa leitura. Eu vou ler aqui do versículo 1 ao 4 e depois nós vamos dividir um pouquinho aqui nos tópicos. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vou fazer um parêntese aqui. João, pelo que a história bíblica nos conta, foi o único apóstolo que permaneceu até a crucificação de Jesus. Todos os outros fugiram. A gente conhece a história. Pedro nega veementemente que tinha andado com Jesus. Os outros apóstolos também desapareceram pela perseguição. Só que João ficou até o fim. E João recebeu uma missão, inclusive. Jesus entrega os cuidados da sua mãe, Maria, a João. Só que é interessante, Jesus tinha irmãos. Agora, por que Jesus estava confiando a João o cuidado da sua mãe? Quem sabe? Porque enquanto todos estavam fugindo e negando que conheciam o Senhor, o único que sob risco de prisão estava aos pés da cruz, com Maria e com as outras mulheres, era João. E aqui eu não quero me adentrar tanto a esse fato, mas principalmente a experiência. João viu Jesus sendo crucificado, viu todo o processo, desde a casa do sumo sacerdote até os açoites, chegando até a Via Crucis e a crucificação. João é uma das primeiras testemunhas que chega no sepulcro e vê vazio. João, assim como agora os demais também, testemunham Jesus ressurreto. João já estava aqui na escrita dessa carta, numa idade bem avançada. João já tinha experimentado as primeiras perseguições da igreja, assim como Pedro, foram presos ali por um pequeno momento, depois foram soltos,
foram orientados de forma obrigatória, compulsória, a não pregar mais o Evangelho. Esse mesmo João é o João que agora começa a escrever, dizendo: gente, eu vi ele. Eu andei com ele. Eu vi o que ele fez. Eu não posso deixar de dizer o que Jesus fez. E diferente talvez do Evangelho, que contou a história de Jesus aqui, João agora estava quase que deixando uma mensagem final para a igreja. Ele ainda teve o privilégio de ter a revelação do Apocalipse e escrever essa revelação, mas aqui a preocupação de João era falar sobre a importância de continuar testemunhando, de continuar falando sobre essa vida que se manifestou através do Filho de Deus. E quando ele começa a dizer essas palavras, aparentemente é só uma introdução de uma carta, mas na verdade é muito mais do que isso. João estava falando da experiência que ele viveu com Jesus. Ele estava falando, e quem sabe aqui, quando João estava escrevendo isso, ele podia estar se lembrando quando Jesus o chamou pela primeira vez. Quando Jesus o chama para ser um pescador de homens. Quando Jesus o chama para abandonar a sua velha vida, para viver uma experiência de vida totalmente extraordinária com Jesus. E sabe por que era interessante também João falar quem nós apalpamos? Claro, tem todo um contexto teológico aqui, tem a luta contra o gnosticismo. E o gnosticismo dizia que Deus era perfeito, então, e a matéria era má, era pecaminosa, então Jesus não podia ter vindo em carne. E um dos pontos que João vai debater também, vai combater nas suas cartas, é falar do verbo da vida, do Logos. O verbo se fez carne, e ele está dizendo: eu o toquei, ele era real, ele era de carne e osso, ele não era um espectro, ele não era uma energia boa. Claro que do ponto de vista teológico tem tudo isso, e tem a sua importância, mas aqui ele está contando um testemunho pessoal, ele está dizendo: eu andei com Jesus. Eu ouvi o que ele disse. Eu vi o que ele fez. Eu testemunhei dos milagres que ele realizou. Fazendo aqui um complemento pessoal, ele poderia dizer: eu vi transfigurado no monte. E eu vi Moisés e Elias conversando com ele sobre as coisas eternas. Eu contemplei tudo isso. Eu vi quando aquela mulher no fluxo de sangue contínuo foi curada. Eu vi quando ele ressuscitou a filha de Jairo. Eu vi quando ele chamou Lázaro para fora e o ressuscitou. Eu vi quando ele curou a sogra de Pedro daquela febre. Eu vi quando Jesus curou aquele menino que estava endemoniado, possesso, se jogando no fogo, conforme o relato de seu pai. João estava dizendo: eu vi essas coisas. O que vocês estão ouvindo das cartas, eu estou dizendo para vocês: eu vivi do lado dele tudo isso. Isso é verdade. Então, quando a gente olha para esse texto, se a gente só faz uma leitura simples, parece que ele está contando uma história. Mas na verdade ele está testemunhando do que de fato Jesus fez na história da humanidade. Aqui não tem a ver com uma bênção ou com uma cura que você possa ter recebido. Aqui tem a ver com a transformação de vida que o Evangelho produz nas nossas vidas. Ou seja, quando nós falamos que nós precisamos continuar indo, isso reflete ao fato de que a proclamação do Evangelho é a atividade principal da igreja. A igreja
ela pode fazer uma festa? Pode. Ela pode fazer um culto especial? Pode. Mas ela não deve nunca deixar de pregar o Evangelho. A igreja não pode parar de pregar o Evangelho. O corpo de Cristo, que somos nós, não pode parar de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. Por quê? Porque da mesma forma que continuar indo significa cumprir a missão que Jesus nos deu, deixar de ir não seria apenas um ato de desobediência, mas a maior incoerência da nossa fé, pois é impossível guardar para si uma descoberta de valor inestimável. Descobrimos o céu com Deus, nós não podemos guardar os valores eternos para nós mesmos. A gente precisa compartilhar a eternidade com quem está perdido. E por que continuar indo é importante? Vou te dar algumas razões. Em primeiro lugar, deixar de ir reflete a maior incoerência da nossa fé. Quando nós continuamos indo, nós estamos oxigenando a nossa própria fé no Senhor. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos fazendo a vida de Jesus transbordar através do nosso ser para outras pessoas que estão mortas nos seus pecados. Aqui Jesus disse, lá no texto de Mateus, não está aqui na projeção, mas nós lemos no início, ele disse: vão, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse: vão, indo, preguem o Evangelho, testemunhem da fé de vocês para as pessoas, falem do que eu fiz para vocês, falem da obra na cruz que eu realizei por vocês, e também por todos os outros que ainda precisam ouvir. Eu digo para vocês que a expectativa de Jesus é tão clara com relação ao fato de nós pregarmos o Evangelho para outras pessoas, que para mim, num dos textos mais lindos do Novo Testamento, que está no Evangelho de João, no capítulo 17, quando Jesus está orando, ele diz assim, João capítulo 17, versículo 20: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Gente, você tem ideia de que Jesus estava orando por mim e por você naquele momento no Getsêmani? Porque um dia eu e você viemos a crer, porque alguém pregou para nós. Você e eu somos o alvo dessa oração de Jesus. Antes da sua morte, Ele estava intercedendo pela igreja, por aqueles que receberiam a mensagem do Evangelho depois de muito tempo. Nós somos o alvo dessa oração. Meu irmão, minha irmã, se não fosse importante pregar o Evangelho, Jesus não teria orado por isso. Jesus não teria dedicado o seu tempo diante do Pai e dizer: Pai, eu não oro somente pelos meus discípulos de agora, mas por aqueles que vão vir a crer ainda por conta da mensagem do Evangelho. Cada um de nós aqui que já foi alcançado pela palavra de Deus, cada um de nós que já recebeu a mensagem do Evangelho, foi alvo vivo dessa oração. Só que essa oração, ela é interessante. Sabe quando a gente termina de orar? Que a gente está orando e fala: Senhor, obrigado, eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Essa oração aqui, sabe como é que ela termina? No versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o meu nome, e ainda o farei conhecer,
a fim de que o amor com quem me amaste esteja neles e eu neles esteja. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não encerrou essa oração. Assim como a gente encerra, olha, Senhor, amém, e acabou, e vamos seguir a vida. Essa oração de Jesus aqui só vai ser dito amém quando a trombeta tocar. Quando os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro e nós, os que estivermos vivos, nos encontrarmos com o Senhor nos ares. O amém para essa oração só acaba com o arrebatamento da igreja. Enquanto o arrebatamento não acontece, nós precisamos pregar para que aqueles que vierem a crer continuem sendo alcançados pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Deixar de ir reflete a maior incoerência da nossa fé, porque imagina que um dia você creu em Cristo, foi tocado pela graça de Deus, recebeu o perdão de Jesus, o teu coração foi transformado, você sente o teu coração transbordar, mas você diz, eu não quero pregar para mais ninguém isso. Contanto, eu já ouvi a mensagem, para mim é suficiente. Perceba que fazer isso demonstra uma incoerência, por quê? Porque João, no começo da sua carta, ali no capítulo 1, versículo 1, da sua primeira carta, ele disse exatamente isso, o que era desde o princípio. E o que essa palavra, o que era desde o princípio, tem a ver com ir e fazer discípulos? É porque João estava falando do verbo, do Logos, que Paulo vai dizer aos Gálatas no capítulo 4, versículo 4, que diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, no princípio, desde a criação, Deus conhecendo todas as coisas, Ele sabendo da queda. A Bíblia diz que na consumação, no princípio de todas as coisas, desde a eternidade, Deus já havia planejado a vinda do seu Filho para redimir a humanidade de seus pecados. Nós não estamos falando de um plano B. O plano de Deus foi Jesus vindo nesse mundo para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, para transformar o nosso coração. Quando Jesus entra na nossa vida, todas as coisas são diferentes. João estava dizendo que do princípio, e aí ele vai se refletir, vai se referir ao verbo. Esse verbo nós bem conhecemos, esse Logos, esse Jesus maravilhoso, que veio um dia transformar o meu coração e o teu. E quando nós tivemos essa experiência com o autor da nossa fé, não faz sentido algum eu experimentar uma maravilhosa graça, uma salvação extraordinária e não falar sobre ela para ninguém. Não faz sentido para um cristão guardar no seu coração o maior tesouro que ele recebeu de graça. Talvez você goste de guardar um pouquinho de dinheiro no banco lá para ter uma economia, mas meu irmão, você não pode querer guardar o tesouro do Evangelho. Você e eu não podemos guardar, nós não podemos deixar de falar daquilo que o Senhor fez um dia por nós. O Evangelho não é uma especulação abstrata, não é um conto de fadas. O Evangelho é a realidade transformadora do Filho de Deus na vida do pecador perdido. John Stott vai destacar que a palavra da vida que João fala aqui nesse texto não é apenas uma teoria, mas a manifestação histórica do próprio Eterno que rasgou o tempo e entra no tempo para viver entre nós e para transformar a nossa história. Deus, o ser eterno, autoexistente, imutável, todo-poderoso, entra na cronologia que Ele mesmo cria e passa a viver no nosso meio, vivendo as tentações, as lutas que nós vivemos. Porém, diferente de nós, o autor bíblico vai dizer que ele venceu todas as tentações, ele foi tentado em tudo e não sucumbiu em absolutamente nada.
Jesus foi digno de ser o Cordeiro como sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Quando nós compartilhamos a nossa fé, nós estamos falando exatamente disso. Desse Jesus maravilhoso que um dia veio transformar o meu coração. E eu coloquei uma frase aqui: silenciar-se diante disso é negar a própria natureza da experiência cristã. Quando você se cala, você e eu estamos de outra maneira negando a nossa própria fé. E isso é duro de dizer. Mas quando nós nos calamos, nós estamos negando a nossa fé. E a Bíblia diz que nós temos que estar preparados, prontos para testemunhar de qual seja a razão da nossa esperança. O apóstolo Pedro escreve isso. Segundo lugar, devemos continuar indo, porque deixar de ir é retrocesso. Além de incoerência com relação à nossa fé, é retrocesso dos passos que nós já caminhamos com Cristo. Jesus disse no texto da grande comissão: ensinando-os a obedecer a todas as coisas que vos tenho mandado. Agora, olha que interessante, o apóstolo João continua escrevendo no versículo 1 ali do capítulo 1 da sua primeira carta: o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Aqui, tem até uma canção que cantavam há uns anos atrás, eu nem sei se canta ainda, mas aquela: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E de fato é verdade. Se você um dia teve o seu coração totalmente transformado por Jesus, quem aqui já aceitou Jesus sabe do que eu estou falando. De você ter o seu coração tomado por Jesus e Ele pegar e mudar tudo na sua vida. E você já não ser mais a mesma pessoa que você era antes. Você não se torna uma pessoa perfeita. Você se torna agora uma pessoa transformada com a consciência de quem você foi e que você não pode mais voltar atrás naquilo que Jesus está fazendo com você. Veja só, é importante que você compreenda isso. Quando o autor aos Hebreus vai dizer, e eu falei isso há uns dias atrás, que nós não podemos ser como aqueles que retrocedem, porque Deus não se agrada dos que retrocedem, está lá em Hebreus capítulo 10, isso, no último versículo, eu acho que é o versículo 39. Ele não se agrada dos que retrocedem, mas daqueles que avançam para a salvação. Ou seja, nós não podemos viver uma vida de retrocesso. Eu não posso regredir na fé, eu preciso avançar no caminho da fé. E por que isso é interessante? Porque João aqui estava falando que o ide, lá, e aqui eu estou fazendo agora um paralelo do que Mateus relata, esse ide, ele está fundamentado não numa ordem abstrata, mas em algo concreto. Jesus estava dizendo: vocês precisam continuar pregando o meu evangelho, vocês não têm alternativa. Não dá para você receber o evangelho e não compartilhar ele. Não dá para você viver pela fé sem compartilhar essa fé que você vive. Quando nós entendemos essa soberania de Deus, todo o poder que Ele tem, e quando Ele nos disse, vão, a única alternativa que eu e você possuímos é ir. Eu não tenho outra alternativa e você também não tem. Aí alguém vai dizer, mas eu não tenho livre-arbítrio, eu não posso fazer escolhas? Pode. Mas eu não entendo que seja uma escolha inteligente retroceder na fé. Porque se foi pela fé que a tua vida foi transformada, o retrocesso não é uma opção que esteja de acordo com a vontade de Deus para o teu coração e para o meu. John Stott vai reforçar que a vida cristã exige permanecer no que foi ouvido desde o princípio. Qualquer tentativa de ir além ou ultrapassar essa base desse ide não é progresso, mas apostasia ou abandono da fonte de vida. Eu achei isso aqui muito pesado.
E eu acho que o John Stott ele tinha um pouquinho mais de conhecimento do que eu, só umas 1 milhão de vezes a mais só. E ele está dizendo que deixar de falar de Jesus é um caminho de apostasia. E gente boa, dá até medo de falar isso aqui. Porque significa dizer que quando a gente para de pregar, a gente de fato, de outra forma, está declarando que não crê na mensagem que a gente deixou de pregar. Ela não é real, ela não é viva, e por isso eu não prego mais. Vocês percebem a urgência disso para nós? Porque aqui não é um julgamento, eu não me sinto melhor do que vocês. Eu estou no mesmo balaio que vocês nessa situação. Todos nós temos que pregar o Evangelho. E aqui eu faço uma pergunta para refletir: depois do que aprendemos sobre a realidade eterna, como que dá para voltar atrás? Jesus disse que quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Quero dizer para você, não retroceda. E às vezes retroceder não é andar para trás, é ficar parado. Na perspectiva cristã, em que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque a igreja está sempre avançando rumo à eternidade na presença de Deus, toda parada é um retrocesso do ponto de vista da evolução constante da igreja. Eu estou bem filosófico hoje, né? Estou falando de bonito igual o pastor Gilberto hoje, já em alguns momentos aqui. Só que depois volta ao normal. É só uns lapsos assim. Terceiro, nós devemos continuar indo, porque deixar de ir enfraquece o relacionamento. Você vai perceber que na verdade é tudo uma continuação aqui, é uma estrutura única. O que é enfraquecer o relacionamento? Quando a gente deixa de pregar, acontecem 2 problemas relacionais. Primeiro, no seu relacionamento com Deus. Segundo, no seu relacionamento com o corpo de Cristo. Muitas pessoas têm esfriado na fé porque elas deixaram de pregar o Evangelho. Vou falar para vocês. Ninguém convertido desvia porque alguém fez alguma bobagem, porque alguém tratou mal ou falou alguma coisa, ou porque aconteceu uma coisa que não foi legal dentro de uma igreja. Ninguém desvia da fé por causa disso aí. A pessoa desvia porque na verdade ela já não estava mais andando com Deus. E em consequência ela já não anda bem também com as pessoas da fé do lado. E em consequência disso, ela já não consegue entender a relevância de caminhar com Cristo, porque ela não prega, ela não se relaciona com quem disse que devia pregar, e ela também não se relaciona com aqueles que estão com a mesma missão de pregar que ela. Ou seja, a crise de relacionamento aqui, ela é tanto divina quanto humana, institucional, pensando em termos de igreja aqui, falando do corpo de Cristo. Quando eu deixo de pregar o Evangelho, eu já não estou mais ouvindo com clareza o que Deus está me dizendo. Porque vamos pensar de forma bem lógica, até para ficar fácil o raciocínio, até para a gente não precisa nem espiritualizar isso aqui, pode ser bem lógico, bem racional. Vamos lá. Se Jesus deu uma ordem, e o verbo ali está no imperativo, por isso uma ordem, não é uma opção. Então ele falou, vocês vão, vocês têm que ir. Pronto, acabou, não tem negociação sobre isso. Se Jesus disse que eu tenho que ir, e eu não vou, eu não estou obedecendo ele. Na verdade, eu estou demonstrando até um outro problema, e aqui eu vou cutucar vocês mais profundamente agora, assim como me incomodou essa semana isso. Jesus disse, aquele que me ama, não prega o Evangelho. É isso que está escrito? Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Se Jesus mandou pregar e eu não prego, logo
Eu amo Jesus mesmo? Não vai fechar a equação. Se eu não prego, eu não estou dizendo, irmão, que amanhã você tem que sair pela rua gritando. Estou falando de pregar o Evangelho aqui em termos de testemunho de vida, sua vida, você compartilhar sua fé, você orar por pessoas, você apresentar Jesus, é sobre isso que eu estou falando. Então tem várias formas de você fazer isso. Não é subir aqui no púlpito ou ir na praça pregar. É testemunhar da sua fé. Quando você não está testemunhando da sua fé, eu quero que você reflita sobre isso, porque para mim me incomodou muito essa semana essa palavra. Será que eu amo Jesus mesmo? Será que Jesus é o meu Senhor e Salvador mesmo? Ou será que eu acho Jesus um cara legal, mas Ele não é meu Senhor? Palavra Kyrios, ou Kyrios, no grego, Senhor, é a quem a gente deve total rendição, obediência. Será que Ele é meu Senhor mesmo? Nós precisamos pregar o Evangelho. John Stott vai observar que a comunhão verdadeira, a palavra koinonia, com o Pai e o Filho, só pode ser mantida pela obediência moral dos princípios bíblicos e quando nós de fato andamos na luz. E se eu prego o Evangelho, eu ando na luz. Se eu testemunho a minha fé, eu caminho na luz. Por outro lado, a promessa que Jesus disse, eu vou estar com vocês todos os dias, demanda essa presença. Não é uma presença apenas de provisão, livramento ou cuidado. É uma presença contínua que segue e atravessa, rasga o tempo de volta, nos levando à eternidade. Porque a mesma coisa que Jesus fez, rasgando o Cronos, entrando, o Verbo se fazendo carne, vivendo entre a humanidade, ressuscitando dos mortos, ascendendo ao céu, retornando ao estado eterno. Quando Jesus promete estar conosco, Ele está dizendo, um dia vocês vão rasgar a cronologia e vão entrar na eternidade e estarão comigo para sempre. Essa é a promessa bíblica. Por isso que eu digo que essa questão do relacionamento, ela é clara. Porque quando eu não prego o Evangelho, a eternidade ela não é real para o meu coração. Ah, pastor, mas olha aí, a igreja às vezes está cada vez mais vazia, as igrejas têm esvaziado, o mundo está oferecendo tanta coisa, e eu digo para você, é verdade. Mas eu também digo para você, o céu não é para todo mundo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que professa a fé, eu sou crente, é crente mesmo. Mas aquele que for fiel até a morte, Jesus fez uma promessa, vai receber a coroa da vida. Isso é uma promessa. Isso é inegociável. Isso não tem a ver comigo. Tem a ver com a experiência que Deus fez na minha vida de transformação, me dando um coração obediente, me levando a viver uma vida de fidelidade diante dEle, para chegar no final e ouvir dEle, servo bom e fiel. Isso tem a ver com Deus, não tem a ver comigo. Ele me deu essa oportunidade. Ele me deu esse privilégio e te deu também de receber a coroa da vida, se você caminhar com fidelidade nos seus dias de trajetória com Deus nessa vida. Relacionamento tem a ver com isso. Não tem a ver com você pedir, Deus te dá. Deus não é iFood, meu irmão. Deus é Senhor. A gente não vem na igreja para pedir um combo. Ah, hoje eu quero o combo da cura. Hoje eu quero o combo da provisão. Hoje eu quero... Não é combo. Hoje eu quero o lanche da cura ou da provisão. Ah, hoje eu estou precisando de um combo. Cura, provisão, dinheiro, milagre. Meu irmão, Deus pode fazer tudo isso, inclusive, sabia? Ele continua curando pessoas, Ele continua fazendo milagres, Ele continua fazendo o que Ele quer, porque Ele é Deus.
Mas você sabe o que Deus quer fazer todo dia no coração de alguém? É encontrar um coração perdido, quer que o Evangelho seja pregado para essa pessoa se render a Cristo. Só tem um negócio que faz ter festa no céu, meu irmão, não é culto de missões, não é ação social, não é nada. Só tem um negócio que liga as luzes do salão celestial para a grande festa, para o grande banquete, é quando uma alma de um pecador se arrepende. Foi isso que Jesus disse. Só tem festa no céu quando tem arrependimento. Só tem festa no céu quando tem filhos se tornando agora, não filhos por criação, mas agora filhos de Deus. E isso para nós é importante que a gente entenda. Essa relação que Deus espera de nós. E aqui eu vou pôr uma frase bem legal aqui para mim e para você. Quando deixamos de ir e de obedecer, mergulhamos em uma incoerência de vida, que obscurece nossa percepção da presença divina e enfraquece o relacionamento vital com o Senhor. Ou seja, você se torna um evangélico ateu. E eu também. Dizemos que cremos, mas não vivemos pela nossa fé. Esse relacionamento que Deus espera de mim e de você é diferente. Ele quer de nós um relacionamento vivo, real. Não tem a ver com perfeição. Você não é perfeito e eu também não sou. Nós não somos crentes perfeitos que nunca fazem nada errado. Nós somos pessoas que um dia foram alcançadas pela pregação do Evangelho, nos arrependemos dos nossos pecados, recebemos Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor, nos tornamos filhos de Deus, o Espírito Santo começou a habitar em nós, nos convencendo diariamente do pecado, da justiça e do juízo. Aprendemos pela Bíblia, como diz lá em 1 João 9, que se erramos e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. E como lemos na Bíblia também, Jesus falou, eu vou estar com vocês todos os dias. E quando Ele diz que está comigo todos os dias e com você, inclusive nos piores dias de trevas que você vive. E quem sabe talvez um conselho para eu e para você quando pecamos, é nos lembrar que Jesus não nos deixa, inclusive quando você está vivendo o pior estágio da sua vida. Jesus está do teu lado ali. Jesus não fecha o olho e fala, eu não quero nem ver, Pai. Porque Ele fez uma promessa, Ele falou que ia estar com você todos os dias. Isso, quem sabe, até é um alerta para mim e para você quando a gente está pensando em pecar, porque todo pecado é premeditado. Você pensa nele, não tem pecado em quando eu vi eu pequei. Não, você pecou porque você premeditou isso, você quis fazer. O diabo não domina você, a sua mente, para fazer você pecar. Você decidiu pecar. E aqui, esse ponto é importante, porque quando você está decidido a pecar, se lembre que Jesus falou que vai estar do seu lado, inclusive quando você estiver pecando. E Ele não vai estar do seu lado concordando com o seu pecado. Ele vai estar do seu lado, observando, e como se Ele dissesse para você, não é isso que eu queria para você. Não foi por isso que eu morri na cruz para você. Eu morri para você ter uma vida nova. Para você viver uma experiência de fé totalmente diferente de qualquer outra situação da sua vida. Não foi por isso que eu morri por você na cruz. Mas ainda assim, Jesus vai continuar do meu lado e do seu, porque Ele prometeu estar do nosso lado. Ele não vai me abandonar. Jesus não faz assim, você vai pecar? Então tá bom, só volto daqui um mês agora para falar com você. Jesus não faz isso. E isso não quer dizer que então tá tudo bem, porque aí eu vou sair pecando, porque Jesus está do meu lado mesmo. Então é só eu fazer a fórmula mágica ali da Bíblia de ler os versículos que está tudo bem. Não é disso que se trata. Nós estamos falando de viver uma vida de relacionamento com Deus e de consciência. Deus saber que aquilo que eu vou fazer vai entristecer o coração de Deus e essa não deve ser a minha conduta. Por último, devemos continuar indo,
Porque quando a gente faz isso, isso nos fortalece na jornada. A única coisa que te faz manter de pé é pregar o Evangelho.